Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. Você está sendo enganado por números bonitos. Por quê? Sabe aquele protocolo que ele te promete aí 300% de rendimento? Parece ótimo, né? Até você entender o que é APR e APY. Então, a diferença, né, entre eles pode ser a diferença entre você ganhar dinheiro realmente ou só ser iludido. Então, se tu quer entender um pouco mais sobre isso, sobre APR, sobre APY, o que é cada um, qual a diferença dos dois e por que muitas vezes aí alguns protocolos eles acabam maquiando esses números, né, para fazer com que você aí do outro lado fique iludido, né, com propostas aí muitas vezes de rendimentos exorbitantes que muitas vezes não são os rendimentos reais mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo que tu vai entender tudo aí que tu precisa saber sobre APR e APY, tá certo? Então, se tu tá chegando agora aqui no canal, deixa o likezinho aqui, tá? É só isso que eu peço em troca de todo o meu conteúdo aqui. Compartilha com aquele teu amigo que também gosta, né, do mundo cripto, que também quer aprender sobre criptomoedas e ativa o sininho aqui, que toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo, tá certo? Sem mais delongas, então vamos entender o que é APR e o que é APY e qual a diferença entre os dois. Então, APR versus APY. O que realmente rende mais em DeFi, né? Evite o erro aí que queima os seus rendimentos. Como eu falei, né? Muitas vezes você está passando ali pelo universo DeFi e tudo mais e acha um protocolo ali que ele está com um APR, por exemplo, de 300%. Mas, será que é isso mesmo que você vai ganhar no final das contas? Então, fica comigo que a gente vai entender um pouco mais. O que é, então, o tal do APR? APR significa taxa anual simples. Então, o que acontece? O APR, ele não considera reinvestimento, tá? É como se fosse um juros fixo, entre aspas, tá? E ele é calculado de forma linear, beleza? E o APY? O que é o APY? O APY é o juros composto. Então, o que acontece? Ele reinveste automaticamente o teu rendimento sobre o valor que tu tem depositado naquele protocolo. Então, por ele fazer isso, né, ele tem um crescimento exponencial, beleza? Então, qual é a diferença real entre o APR e o APY? Então, o APR, né, como a gente falou, é a taxa anual sem considerar os reinvestimentos dos ganhos. Já o APY, ele é a taxa anual com a composição dos juros. Beleza, mas o que muda? O exemplo, né, que a gente deixa aqui com APY de 300%, isso significa que se o protocolo ele compuser diariamente o rendimento diário, ele é calculado, né, para que o valor final, né, lá no final do ano, que esse rendimento ele é sempre anualizado, então no final do ano ele seja de 300% de lucro. Então, a diferença, se vocês vão ver, ela é o caminho, né? Ela está no caminho, não no destino. Por quê? Porque o APR e o APY, se eles forem de 300%, os dois vão pagar a mesma coisa no final do ano. A única coisa que vai mudar vai ser o caminho, porque o APY ele vai fazer um cálculo de rendimentos, né, com juros compostos, e o APR ele é um rendimento como se fosse um rendimento fixo, né? Então o valor no final da história, né, vai ser o mesmo. Só que a gente tem uns poréns aqui. Por quê? Porque muitas vezes eles falam que esse APR ele é de 300% ao ano, por exemplo, como a gente deu o exemplo ali. Só que o rendimento que eles vão estar te pagando, muitas vezes, desse stake que tu fizer, né, ou qualquer outra coisa aí que for no mundo DeFi, ele vai ser muitas vezes em algum token do protocolo ou alguma outra forma de rendimento. E não muitas vezes, por exemplo, tu vai stakear Ethereum, em vez de tu ganhar o rendimento em Ethereum, tu vai ganhar um rendimento no token lá X de determinado protocolo. Só que, imagina se é um token ruim, que não serve para nada. Ele vai te dar, mas ele vai te dar com o valor, vamos dizer assim, que ele está estipulando naquele momento. Mas e quem é que garante que daqui a um ano, quando tu for sacar, por exemplo, aquele valor por ter deixado aquele, né, teu staking ali anualizado, ele vai estar o mesmo que ele vai estar agora? Quem é que não garante que, por exemplo, esse token ele pode cair 5, 6, 10 vezes de um ano para o outro? Não tem como a gente saber. Então, por isso que muitas vezes aquele número exorbitante que eles dão de 200, 300% ali de rendimento anual, ele é um rendimento maquiado, principalmente se ele for
né, pago em algum token do próprio protocolo. Por quê? Porque eles não têm uma garantia de que aquele token ele vai estar valendo a mesma coisa daqui a um ano. Então é impossível tu dizer que aquele valor ali ele vai ser um valor fixo, por exemplo, né? Até porque muitas vezes os próprios protocolos já dão, né, essa descrição de que aquele valor é variável. Então é mais um chamariz mesmo, né? É mais uma questão de marketing ali que eles fazem para atrair os investidores, mas muita gente acaba caindo, né? Por não entender essa dinâmica, né, da questão do APY e do APR. E por que que muitas vezes esse APR que eles divulgam, né, tão alto como 200, 300% aí sobre o teu rendimento, ele muitas vezes é um número bem maquiado, justamente por essas questões que a gente comentou anteriormente aqui. Então, eu deixei uma tabelinha aqui, né, das diferenças. Então, a questão aqui do reinveste ganhos, né, o APR, ele não reinveste. Então, se tu quer fazer, por exemplo, o juro composto daquele investimento, tu mesmo vai ter que pegar esse valor e fazer o reinvestimento manual, né? Já no APY, ele faz isso automaticamente, né? A forma de crescimento dos dois, o APR, ele tem um crescimento linear, né? Justamente por ele não ter os juros compostos, e o APY, ele tem um crescimento exponencial, justamente por essa questão, né, dele fazer o próprio investimento, né, do juros composto. Então, ele tem um crescimento maior do que o próprio APR. Então a questão, né, eles mostram o rendimento real, o APR não. Como eu dei o exemplo para vocês, geralmente eles maqueiam esse número, colocam ali 200, 300%, quando na verdade eles vão te pagar uns 20, 30% no final daquele ano em questão, né? Então, o APR, geralmente, né, ele te dá um dado maquiado, já o APY não. O APY ele te dá um dado real. Então, geralmente, é 20% ao ano, vai ser os 20% ao ano que eles estão te prometendo ali. E a questão do valor final, por exemplo, nosso exemplo aqui, né, que foi do investimento de R$ 1.000 a um APR de 300%, os dois ficariam com 4.000, né? Então ficaria com a mesma coisa. O que muda é a questão do reinvestimento de ganhos, a questão do crescimento, que é diferente, e a questão de mostrar ou não, né, o rendimento real que eles vão estar te pagando. Então, seguindo, como a gente comentou, né, nem tudo que brilha é ouro, né? Por quê? Porque o APR alto, ele pode exigir, né, um reinvestimento manual, como a gente falou, ele não faz isso automaticamente, então você mesmo tem que pegar esse valor que você está ganhando e reinvestir para fazer com que, né, ocorra ali os juros compostos. O APY, ele somente, né, é real se a composição ela for automática, então não existe APY que não paga juros compostos, a APY automaticamente ele precisa te pagar juros compostos, se não for juro composto é APR. Então, muitas vezes os próprios protocolos, eles, né, trocam esse nome, eles fazem ali, porque muitas vezes a maioria das pessoas que está investindo ali, que está entrando no protocolo, não entende muito bem dessa diferença, né, de um para o outro. Então, muitas vezes eles mesmos acabam ali, né, dando uma maquiada ali nessa questão do pagamento de rendimentos, né? E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é na questão das taxas de transação, porque muitas vezes, dependendo da rede que você vai fazer, por exemplo, uma Ethereum da vida, né, você vai gastar ali bastante dinheiro de gás e tudo mais. Então, muitas vezes, tu tem que ver o quanto que tu vai receber desses APR e APY para saber, né, se vai compensar, dependendo das taxas que tu vai ter que pagar. E também a questão que a gente comentou anteriormente, né, muitas vezes tu vai receber um token e esse token ele pode desvalorizar mesmo tendo ali um APR muito alto, né, que eles vão te pagar. Por quê? Porque geralmente eles vão te pagar num token, né, que é o token do próprio protocolo e muitas vezes é um token que, né, não serve para nada, ele só tem essa utilidade, entre aspas, né, de ser um token de inflacionário mesmo, né, de recompensa do protocolo. Então é um token que não tem utilidade nenhuma para longo prazo, né, ele só vai servir para ser pagamento de recompensa das pessoas que estão utilizando aquele protocolo em si. Então, sempre compare, né, antes de investir. Dá uma olhadinha lá no DeFi Lama, né, dá uma olhadinha lá no BeFi, dá uma olhadinha no Zapper, né, para procurar sempre, né, o APY real e não esses dados maquiados que os protocolos costumam utilizar, beleza? Então, finalizando aqui, eu deixei o nosso jargão, né? O APR, ele ilude, o APY, ele revela, né? Porque o APR geralmente é aquele dado maquiado que a gente comentou, o APY não, é o dado real, é o dado que realmente vai ser o valor, né? Vai ser a forma como tu vai realmente receber esses rendimentos aí
no final do teu investimento, tá certo? Então, agora que você entende a diferença, né, invista com estratégia, tá certo? Então, se esse conteúdo, né, agregou alguma coisa aqui para vocês mais uma vez, deixa o likezinho aqui, compartilha com aquele teu amigo que também gosta, né, de aprender sobre criptomoedas e todo esse universo DeFi. Clica no sininho para receber todos os nossos vídeos assim que a gente lançar vídeo novo aqui. Então, por hoje, eu fico por aqui. Deixo aqui meu muito obrigado a você que assistiu até o final. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.